Olá, o tema da aula de hoje é o osteosarcoma. Nos objetivos da aula hoje nós vamos falar inicialmente sobre a definição do osteosarcoma, depois vamos falar um pouco sobre a epidemiologia, o quadro clínico, os principais exames para se fazer o estadiamento dessa lesão, os princípios de tratamento e, por fim, os fatores de mau prognóstico. Então, o que é um osteosarcoma? Segundo a definição da OMS, ele é um tumor maligno cuja principal característica é a produção de osso imaturo e ou matriz osteoide por meio da proliferação das células tumorais. É a segunda neoplasia primária do osso mais frequente, perdendo apenas para o mieloma múltiplo. E no Brasil nós temos cerca de 450 casos novos por ano. Dentre o osteosarcoma nós podemos diferenciar os dois principais tipos, são os tipos intramedulares e os tipos de superfície. Entre os intramedulares nós temos o osteosarcoma clássico, o teleangiectásico, o de baixo grau e o de pequenas células. E entre os osteosarcomas de superfície nós temos o parosteal, o periosteal e os sarcomas de alto grau. É um tumor que acomete principalmente a segunda década de vida, que é uma década caracterizada por um maior turnover ósseo, isso aumenta a chance da ocorrência desse tumor. E também nós temos um segundo pico de incidência menor, mas que acontece durante a sexta década de vida. E nesse caso, essa lesão está associada principalmente a lesões secundárias. Há uma leve predominância pelo sexo masculino, em torno de 1,5 a 2 casos, com relação a uma mulher acometida. Os principais locais de acometimento do osteosarcoma são o fêmur distal, a tíbia proximal e o húmero proximal. O quadro clínico nem sempre é muito específico, na verdade, a maioria das vezes ele é um quadro inespecífico, pode cursar com dor e aumento do volume local. Em casos mais avançados, o paciente pode apresentar emagrecimento, febre, sintomas sistêmicos de acometimento da doença. E as fraturas patológicas estão presentes em apenas 10% dos casos. Para fazer o diagnóstico, inicialmente nós solicitamos radiografias em 2 planos do membro acometido. E essas radiografias, elas normalmente nos mostram uma lesão metafisária de acometimento misto, ou seja, lesões blásticas e líticas concomitantes acometendo a lesão. É uma lesão normalmente permeativa, que não tem bordas definidas, que frequentemente se apresenta com uma reação periosteal, ou seja, lesões em raio de sol ou triângulo de Codman, que nos faz pensar no osteosarcoma. Uma vez suspeitado do osteosarcoma, nós devemos estadiar por completo essa lesão. O estadiamento ele começa com um estudo completo do compartimento acometido, ou seja, fazendo uma ressonância magnética da região acometida. Nós devemos pedir também uma tomografia do tórax, pensando na presença de lesões metastáticas no pulmão. Devemos complementar o estadiamento com uma cintilografia óssea, além de marcadores de turnover, de atividade óssea, com a fosfatase alcalina, que mede a atividade osteoblástica, e o DHL, que é o principal medidor da atividade osteoclástica. Apenas após um estadiamento completo dessa lesão é que nós devemos proceder à biópsia. E a biópsia ela deve acometer o sítio principal, o sítio suspeito de possuir a lesão primária. E a biópsia do osteosarcoma nos mostra um tecido que apresenta uma matriz osteoide exuberante, com células fusiformes e núcleos pleomórficos caracterizados por presença de várias mitoses. Dentre os principais tipos do osteosarcoma, alguns tipos podem nos levar a fazer diagnósticos incorretos, diagnósticos imprecisos, exceto o osteosarcoma clássico, que tem uma apresentação mais característica da lesão. Por exemplo, o osteosarcoma teleangiectásico é uma lesão que se assemelha muito a uma lesão de um cisto ósseo aneurismático, e esse é o principal diagnóstico diferencial que nós devemos pensar quando fazemos a suspeita de um cisto ósseo. O osteosarcoma de baixo grau ele pode vir com uma lesão indolente, uma lesão de acometimento de evolução lenta, e você pode levar à confusão, fazer um diagnóstico diferencial com um osteoblastoma ou com uma displasia fibrosa. O osteosarcoma de pequenas células, ele se assemelha muito a uma lâmina de um sarcoma de Ewing, e esse é o principal diagnóstico diferencial, que diferencia a presença
mais uma vez, da matriz osteoide. Dentre os osteosarcomas de superfície, os 3 tipos principais, o osteosarcoma parosteal, ele tem uma localização característica na região posterior do fêmur distal. Ele acomete uma epidemiologia um pouquinho diferente, principalmente em mulheres, e na 3ª ou 4ª década de vida. E apesar de ser um osteosarcoma, ele tem um baixo grau histológico, é um tumor bem diferenciado. Já o osteosarcoma periosteal, ele acomete também mulheres um pouco mais novas, durante a 2ª ou 3ª décadas de vida, e já apresentam um grau histológico moderado. E os osteosarcomas de alto grau, eles têm uma predileção pelo sexo masculino, na 2ª década de vida também, mas apresentam um alto grau de malignidade. Uma vez feito completo todo o estadiamento, nós podemos classificar esse tipo de tumor, e a principal classificação para o estadiamento é o sistema de Hennequin, que vai dividir esse tumor em 2 principais tipos, os tipos de alto ou de baixo e alto grau, e dentre esses 2 tipos nós podemos classificá-los como uma lesão intra ou extracompartimental. Um terceiro tipo, um terceiro tipo na classificação do sistema de Hennequin é quando esse paciente ele já vem para você com a presença de metástases. Ele é classificado como Hennequin 3 e isso piora muito o prognóstico desse paciente. Após nós termos feito o diagnóstico, o estadiamento, nós vamos partir para o tratamento dessa lesão. O tratamento do osteosarcoma é um tratamento multidisciplinar. Ele envolve inicialmente uma quimioterapia neoadjuvante, que ocorre em geral durante 12 semanas. Após 3 a 4 semanas após essa quimioterapia neoadjuvante, nós partimos para um tratamento cirúrgico pela ressecção cirúrgica desse tumor. Lembrando que, dentre os tipos principais de ressecções cirúrgicas de tumores, nós devemos fazer no mínimo uma ressecção ampla dessa lesão para que tenha margens suficientes de segurança para que você não deixe nenhuma célula tumoral restante no hospedeiro. Quando não possível a ressecção ampla, nós temos que partir para uma ressecção radical. Cerca de 10 dias após a nossa cirurgia, a nossa ressecção cirúrgica da lesão, nós iniciamos uma quimioterapia pós-operatória que dura mais 15 semanas para completar o tratamento desse tumor. Quando feito um diagnóstico precoce, o tratamento correto instalado, nós conseguimos ter uma sobrevida, um prognóstico bom, com uma sobrevida em cerca de 60% a 70% dos pacientes. Uma vez disseminada a lesão, esse prognóstico piora muito. Outros fatores de mau prognóstico são a presença de metástases ou envolvimentos linfonodais, uma localização do tumor, por exemplo, tumores localizados na região pélvica ou quaisquer outras regiões em que a ressecção cirúrgica seja muito difícil, eles têm um prognóstico pior porque normalmente durante a ressecção você não consegue eliminá-lo, ressecar todo esse tumor com uma margem de segurança. O volume inicial do tumor também, tumores muito volumosos, tem um pior prognóstico pela mesma lógica da localização do tumor. É mais complicado, mais difícil você conseguir fazer uma ressecção cirúrgica ideal pela proximidade com estruturas nobres, e isso piora o prognóstico. A presença de fratura patológica também piora o prognóstico, pois esse tumor ele acaba saindo do compartimento e se espalhando para compartimentos adjacentes. E os marcadores de atividade osteoblástica ou osteoclástica elevados também são fatores de mau prognóstico. Por fim, o último fator de mau prognóstico é uma resposta ruim à quimioterapia. E para avaliar essa resposta ruim à quimioterapia, nós podemos pegar a peça cirúrgica, dividir a peça cirúrgica em quadrantes de 1 centímetro e avaliar o grau de necrose que nós conseguimos com a nossa quimioterapia. Para fazer essa classificação, para fazer essa divisão e classificar o quanto de osteonecrose nós conseguimos, a gente tem a classificação de uso, que divide em 4 principais tipos dentro dessa classificação. Sendo que os dois tipos que apresentam o melhor prognóstico são tipo 3 e 4 de uso, em que a taxa de necrose conseguida na quimioterapia neoadjuvante ela é maior que 90%. Nos casos em que essa taxa de necrose for abaixo de 90%, o prognóstico também é desfavorável. Bom, é isso. Muito obrigado.